nosso devocional para a nossa escola bíblica dominical. E bom ver vocês, cada um de vocês. Enquanto o decreto do governo do município, sobretudo, né, do Dr. Roberto Naves, não foi ainda liberado, que possivelmente acontecerá amanhã, às 17 horas. Parece-me que ele vai apresentar uma live, e nessa live ele vai apresentar o projeto para esses dias aqui em Anápolis. E eu queria, nesta manhã, conversar com vocês sobre um assunto que tem me chamado, que tem me incomodado assim, de uma forma satisfatória, eu digo assim, e até tem me incomodado num sentido assim positivo, em que eu tenho sido abençoado. Eu domingo passado, hoje são 26, né, no dia 19, e domingo passado, há 8 dias, né, da ressurreição de Jesus Cristo, da Páscoa, nós estivemos refletindo sobre a noite, sobretudo, sobre as manifestações da graça de Deus. Não sei se os irmãos lembram muito bem, mas quando eu começar aqui a falar, os irmãos vão lembrar as manifestações da graça de Deus. E ali nós tomamos como texto básico o texto de João, no Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 26 ao versículo 29. E o texto que mostra que, onde falamos que Jesus Cristo não desistiu de Tomé, que Jesus Cristo não perdeu a paciência com Tomé, e que Jesus Cristo, como uma manifestação da graça de Deus, não perdeu a esperança em Tomé. À noite, se Deus quiser, nós iremos também, será na live, isso é direta, nós iremos lá diretamente lá da igreja, como nós realizamos no domingo passado, que foi até muito mais para a gente que estava pregando, para o pessoal que estava ministrando louvor, assim, diferente. A gente, de uma forma até inconsciente, né, nós sabemos que o lugar, né, da igreja, o lugar da adoração, é um ambiente mais preparado, mais próprio. Nós sabemos que, até li o texto naquele dia, que Deus procura os seus adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E nós falamos que não é no Monte Sinai, e não é aqui em casa, que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e verdade. Na verdade é em espírito que é essa adoração. Nós dissemos assim que não se limita a um lugar. Entretanto, o espaço, né, da igreja, um local onde a gente cria todo um ambiente propício, né, para a celebração, para o seu louvor, ele tem um significado, sobretudo quando é um culto público, não é? É verdade que nós fazemos nossos cultos dominicais, aliás, nossos cultos em casas, cultos familiares, nós fazemos nossos cultos individuais, mas o culto público, ele, até pelo próprio nome, né, o culto de celebração, ele tem que ser público e num lugar próprio e aberto e acessível a todas as pessoas. E naquele domingo à noite foi assim, muito, muito bom, muito gostoso. Esperamos que o mesmo aconteça também nesta noite e que o Espírito Santo de Deus possa continuar nos conduzindo no culto desta noite. E hoje à noite, aliás, e agora de manhã, nós queríamos pensar um pouco, ou repensar sobre essa maravilhosa graça de Deus. Tem havido, assim,
uma constante preocupação, né, nos últimos dias, natural do ser humano, do homem, e nós como humanos não estamos, nós como humanos, embora cristãos, né, embora crentes em Jesus, não estamos isentos, né, de também sermos pegos com uma preocupação aqui, uma preocupação ali, e às vezes até se transforma para alguns em uma ansiedade, e essa ansiedade se acentua tanto como que quase que estrangulando a gente, e alguns caem em depressão, seríssima depressão circunstancial, que precisa de um acompanhamento terapêutico, né, psicológico. A pessoa não deixa de ser crente, mas no entanto, nesse momento ela está como que tomada pela depressão. E claro, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento espiritual pode com certeza ajudar essas pessoas. Então, quando eu penso sobre a graça de Deus sobre a vida da gente, como foi para com Tomé, né, quando Jesus, sabendo do estado de incredulidade, o estado espiritual, um estado psicológico, né, da sua fé, Jesus não... Falamos lá que Jesus não desistiu de Tomé e foi à procura de Tomé e conversa com Tomé e restitui, né? Jesus ele retoma novamente, ou ajuda Tomé a retomar novamente a sua fé em Jesus, no Jesus agora ressurreto, e continua a sua caminhada nos seus projetos. Já no texto que iremos possivelmente pregar hoje à noite, também nessa mesma dimensão, sobre a graça de Deus, eu vou perceber um outro texto que mostra um outro encontro de Jesus com os seus discípulos, assim como foi no domingo passado, dia 19, a uma semana da ressurreição de Jesus. Hoje nós estamos a 2 semanas, não é verdade? Hoje nós estamos a 2 semanas da comemoração, claro, aqui no nosso país, que foi no dia 12 de abril. 12 de abril nós comemoramos o dia da Páscoa, né? Semana da Páscoa, a ressurreição de Jesus. E então, no dia 19, nós falamos sobre Jesus Cristo ressurreto, buscando a Tomé. Hoje nós vamos falar, nesta manhã, sobre a graça, né, essa manifestação dessa graça de Deus, que é Deus nos buscando, nos procurando e gestando a sua redenção para nós, a sua salvação, independentemente daquilo que nós tenhamos feito, independentemente daquilo que nós somos, daquele que nós somos. Então, isso aí é graça. E quando eu percebo que Deus me procura, independentemente daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho dito, daquilo que eu tenho pensado, ou feito, ou deixado de fazer, eu lembro que eu penso que as outras coisas são circunstanciais. As outras coisas são, eu diria, mínimas e pequenas, porque tudo que o homem possa fazer pela sua redenção, ele sempre vai dar de cara no vazio. Ele nunca vai conseguir, na verdade, elaborar ou produzir a sua própria redenção. E alguém teve que pagar um preço para isso. Então, todas as religiões que, na verdade, em que todos os homens, nas suas religiões, buscam, na verdade, a sua redenção. O homem busca pela redenção, pela sua salvação. E eles as religiões são diferentes da religião cristã, da religião do cristianismo, embora algumas até sejam monoteístas, elas entendem de forma diferente.
E o cristianismo entende de forma diferente. É claro que existem muitos outros aspectos que se assemelham na questão da prática ou da própria ética, né? Da religiosidade. Então, o cristianismo ele é diferentemente de todas as outras. E, embora alguns aspectos elas se assemelham, tá certo? E por isso disse que o cristianismo entende que há verdades, tá, nas outras religiões. Parece-me até quem fala isso é C.S. Lewis. C.S. Lewis diz que, embora ele entenda que o cristianismo seja verdadeiro, o cristianismo entende que há verdade também em outras religiões. É diferente das outras religiões, diz C.S. Lewis. As outras religiões que julgam que são as verdadeiras, elas não entendem que há verdade nas outras, que a verdade total, toda está nela. Não só a verdade quanto à salvação, mas quanto outros aspectos. Então, eu queria pensar um pouco mais sobre essa graça de Deus para conosco. E quando nós nos fundamentamos, nos firmamos nessa graça de Deus, nos alimentamos dessa graça de Deus, então nós, penso eu, que podemos enfrentar os desafios que a sociedade, que a vida se nos apresenta de forma mais tranquila, sem muita ansiedade. Além de, claro, entender que essa graça é a manifestação da soberania, do amor, da vontade, da justiça do próprio Deus, então eu percebo que ele é soberano de fato sobre todas as coisas. E eu tenho que me apropriar dessas palavras, ou dessas teologias, ou doutrinas que nos ensinam sobre a soberania de Deus e a sua graça. Inclusive, a graça de Deus é um dos pilares, né, da reforma protestante. Nós que nos julgamos, né, protestantes, reformados, então a graça, somente a graça de Deus, ela é um dos pilares, um dos 5 pilares da reforma protestante. Então, eu queria que nós pensássemos hoje sobre a graça de Deus. Eu queria ler 2 textos para nós nesta manhã, que vão nos ajudar, fundamentar, embasar as nossas reflexões. Uma está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 9 a 11. Esse é o primeiro texto. 1 Coríntios, capítulo 15, de 9 a 11. Vocês encontraram? Eu estou aqui me encontrando ainda. Diz assim o seguinte: o apóstolo Paulo falando isso, inclusive no contexto da ressurreição. Está interessante porque nós estamos ainda vivendo, né? Nós estamos ainda dentro dos 40 dias da ressurreição que Jesus Cristo viveu conosco, né? Com os homens na sua época, é claro. E depois dos 40 dias ele ascende, né? A ascensão. Então nós não estamos ainda vivendo a ascensão de Jesus historicamente dentro da história da ressurreição. Tá? Então hoje nós estamos vivendo ainda um período do Cristo ressurreto, do Cristo que está aparecendo, né? E se apresentando para os seus discípulos. E nesse contexto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre a ressurreição do Senhor e o penhor da nossa ressurreição, a ressurreição de todos. Então diz ele aqui assim, porque diz aqui o apóstolo Paulo: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois perseguir a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, né? Do que os apóstolos, ele entendia. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos
e assim crestes. Então Paulo está falando aqui sobre, na verdade, a sua pequenez, e está falando sobre a sua alimentação, e diz aqui que só pela graça de Deus ele é o que é, e que a graça que foi concedida a ele não se tornou vã, mas, na verdade, e ele entendia que tudo o que ele tem feito, tudo o que ele fez, tudo o que ele faz, ele atribui, né, e deve isso à graça de Deus. A graça de Deus. Isso. Então eu estava pensando, né, que tudo hoje o que vivemos, tudo que temos, nós na verdade, e tudo que fazemos, tudo que nós venhamos a fazer, nós estamos vivendo aí um período, né, da nossa política, que houve aí isso aí é de conhecimento de todos, né, sobre a exoneração do ministro Moro. E o que tem se falado muito, na verdade, é que eu tenho ouvido, pelo menos, na verdade tem se falado muita coisa, mas entre essas coisas que tem se falado é a questão do orgulho e da vaidade do Moro. Na verdade, ele certamente pensa e diz, né, certamente pensa que tudo que ele tem, tudo que ele fez, tudo que ele alcançou, dependeu tão única e somente dele, né, dos seus estudos, das suas pesquisas, e da sua capacidade. E o apóstolo Paulo aqui veio diferente. O apóstolo Paulo entendia, né? Até ele chegou a se julgar como, na verdade, se apresentar como o pior, né? O maior dos pecadores, né? Se apresenta como o maior dos pecadores. Eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja. E o outro texto que eu quero trazer para a gente é o texto aqui de 2 Samuel, né? No texto de 2 Samuel, deixa eu ver aqui se eu vou achar. No segundo livro de Samuel, vai procurando aí, enquanto eu vou procurando aqui na minha Bíblia também. 2 Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. A gente vai trabalhar um pouquinho aqui em cima desse capítulo 9, que também é algo assim tremendo, né? Mas eu quero só ler aqui o texto de os versículos 5 e 7, que diz o seguinte, 5 a 7. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Fantástico, né? A gente lendo esse texto e atribuindo e trabalhando, né, pensando sobre a graça, né, sobre a bondade, sobre a misericórdia, a graça de Deus. É algo assim maravilhoso, é algo fantástico. E nós vimos aqui no texto, voltando ao texto da primeira de Paulo a Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, nós pensamos que esse conceito, a conceituação de graça, é uma conceituação muito, muito extensa e também muito profunda. E,
as suas garras ou os seus tentáculos, na verdade, se estendem tanto para alcançar os que estão distantes, como para transformar vidas. A graça, dentro de seus conceitos, ela se estende para alcançar tanto os que estão distantes, como para transformar vidas daqueles que já estão próximos. Então, é claro que não vai ser numa manhã, numa horinha de escola dominical, né, uns 30 minutos, que a gente vai esgotar um tema assim tão extenso e tão profundo como esse. Mas lembro um dos primeiros livros que eu comprei na minha época de seminário foi o livro sobre teologia, um livro de Schaeffer, Lewis Sperry Chafer, que foi o fundador de um seminário, parece-me, se não me falta a memória, em Texas. E ali o Dr. Chafer, ele... Sim, e a história conta que o Dr. Chafer, na verdade, ele passou metade dos seus ministérios estudando o tema sobre graça, e mais da metade da vida dele estudando sobre essa graça, e ele dizia que ele estava apenas começando a descobrir o que realmente é a graça de Deus. Quer dizer, o homem passou mais da metade do ministério dele, quer dizer, mais de 20 anos estudando sobre a graça direto. E quando ele ministra para os alunos dele no seminário, ele diz que ele, na verdade, ele estava só começando a conhecer e estudar sobre a graça de Deus. Mas entendemos que nem o Schaeffer, quanto outros estudiosos, jamais poderiam apreciar mais a graça de Deus do que o apóstolo Paulo, esse apóstolo do nosso primeiro século. Então, a graça de Deus, segundo esse texto de Paulo, que ele fala que ele tem esse alcance, tanto para com os que estão longe, ele é um perseguidor da igreja, e ele o traz para perto. E essa graça o acompanha na sua vida enquanto apóstolo, e ele reconhece que tudo que ele fez, tudo que ele conseguiu fazer, tudo que ele era na sua época, quando ele diz o que eu sou, né, o que eu tenho, o que eu faço, tudo que eu sou, eu devo à graça misericordiosa, a graça de Deus. Quer dizer, o que ele diz aqui, o que quer que ele tenha se tornado. Segundo a sua própria afirmação, Paulo deriva tudo, né? Ele atribui tudo à graça de Deus. E quando nós pensamos sobre essas palavras aqui do apóstolo Paulo, nós poderíamos dizer que a graça poderia ser o credo do apóstolo Paulo. E é possível, na verdade. E ele diz aqui nesse texto que a gente lê, me acompanhe, né? Então, às vezes, quando ele diz, Deus faz o que faz pela sua graça. Isso aqui é a primeira declaração de Paulo aqui nesse texto, a primeira afirmativa de Paulo. Por ter permissão de existir para não dizer nada e ser usado como porta-voz e líder, diz ele aqui, foi pela graça. Paulo merecia o mais severo dos julgamentos, né? Mas Deus lhe dá, em lugar disso, a sua graça. Ele era o perseguidor da igreja, perseguidor do próprio Deus, né? Lembra a história quando Jesus se apresenta a ele, ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Então, quem és tu, Senhor? Então, se você está perseguindo a igreja, você está me perseguindo. Então, Paulo acha que merecia um severo julgamento. E ele, em termos humanos aqui, Paulo deveria ter suportado incrível sofrimento por todas as dores e angústias por causa daquilo que ele fizera
contra os outros. Ele poderia ter sofrido isso, mas parece-nos que não sofreu, porque Deus manifestou a sua graça. Então, a primeira declaração que eu vejo aqui nesse texto, aqui nesse versículo, aqui, Deus faz o que faz pela sua graça, mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus somos o que somos. Pela graça de Deus fazemos o que fazemos. E isso também nos leva a uma segunda declaração, quando ele diz, sou o que sou pela graça de Deus. Faço o que faço pela graça de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. Diz aqui o apóstolo Paulo. Então, é como se ele estivesse admitindo que se existe alguma bondade, se porventura existe alguma bondade em mim, agora, não mereço a glória, não mereço glória alguma. Essa graça é quem vai receber todo o crédito. Ou seja, ele entendia que somente pela graça de Deus é que ele conseguia fazer o que fazia por causa das outras pessoas. Ou seja, não era mérito, crédito nenhum dele. Ele atribuía tudo isso à graça. E a gente fica pensando, né, que em nossos dias de autorrealização, de grande dinamismo e também de ênfase exagerada sobre a importância dos empreendimentos pessoais bem-sucedidos, de construir o nosso próprio reino, né, pessoal. Esta ideia de dar crédito à graça é uma mensagem muito necessária. Aquilo que eu falei sobre o ex-ministro Moro. Né? Na verdade, ele não reconheceu que ele estava ali, ou poderia estar ali pela graça de Deus. Quantas pessoas chegam realmente ao clímax da sua carreira e dizem ao repórter em uma entrevista, sou o que sou pela graça de Deus. Como nós precisamos que alguém se levante, né, dessas pessoas que chegam ao auge da sua carreira e possam atribuir, né, o seu sucesso à graça de Deus. Quantos atletas, né, diriam que esse tipo de coisa também num banquete em sua honra? A gente tem visto, graças a Deus, né, que graças a Deus, né, até que temos ouvido hoje, mas há um certo misticismo com respeito a isso. Na verdade, a gente, claro, entende a procedência, né, daqueles que parece que entendem e reconhecem que de fato estão ali, são sinceros por causa da graça de Deus. Então, nós temos que, claro, trazer isso à memória da gente. E isso nos ajuda muito a enfrentar as situações. E isso nos ajuda muito a enfrentar um problema difícil. Eu conheço algumas pessoas que, na verdade, Deus teve que dar um tratamento com essas pessoas quando eles atribuíam ao que tinham e ao que faziam a sua, talvez, capacidade, inclusive líderes de igrejas, pastores, presbíteros, com respeito ao seu ministério, com respeito à sua vida social, com respeito às suas posses e aos seus ganhos, e de repente Deus revela-se a eles de forma que eles repensam seus conceitos e começam as suas compreensões e começam a atribuir a Deus, na verdade, aquilo que eles fazem e aqueles que eles são. E o apóstolo Paulo, ele continua aqui nesse texto, e a gente vê aqui uma terceira declaração. E nessa terceira declaração, a gente observa que Paulo está afirmando
que Deus afirma, né, que Ele permite que seja o que você é pela graça de Deus. Então aqui é uma terceira declaração que parece estar implícita nessa última afirmação do apóstolo Paulo. Permito que seja o que você é pela graça de Deus. Então, a graça, como já falamos inclusive, não é simplesmente algo que pode ser exigido, mas deve ser demonstrado. Ela deve ser compartilhada, usada como base, inclusive para as amizades, e utilizada também nos relacionamentos duradouros. Então, a gente percebe em relação ao casamento. Gente, tem mais coisa mais complicada, do que a vida a dois. A vida complicada com relação à vida conjugal. Sobretudo nos, diríamos assim, dos terceiro ou quarto ano para frente. Nos primeiros anos ainda está ali meio que apaixonados, né? E a gente não consegue. E a gente vai relevando uma série de coisas, do nosso companheiro tal, e nosso esposo, nossa esposa. Mas depois a gente vai percebendo que a situação é complicada. E para que alguém, na verdade, persevere até os seus últimos dias, é graça de Deus. É graça, só pela graça. Nós somos casados, eu sou casado aí, gente, já vai fazer 38 anos que eu estou casado, com a Débora. Criamos nossos filhos, mas eu atribuo isso à graça. Não é nenhuma capacidade que eu tenho, não é nenhum potencial que eu tenho, nem que a Débora também tenha, tal, não é coisa nossa, pelo contrário. Se fosse por nós mesmos, nós já até teríamos nos separado. Tá? Então há momentos que enfrentamos situações de crises, mas a graça de Deus é que sustenta-nos, e a graça de Deus que tem nos sustentado. É ela que que nos sustenta. Então ela é usada como base para as amizades e utilizada nos relacionamentos duradouros. Então a graça não é simplesmente algo que pode ser exigido, mas deve ser, na verdade, demonstrado. E nós demonstramos essa graça de Deus, certo? Exatamente nesses momentos complexos da nossa vida. Então, Jesus, ele falou de uma vida abundante, na qual nós entramos a reivindicar a liberdade provida por ele, pela sua graça. Não seria maravilhoso, não seria esplêndido se as pessoas colaborassem com o seu plano? Não há nada comparável à graça quando se trata de libertar outros da escravidão. Então, ao que parece, alguns são como o personagem da tira que li alguns tempos atrás. Na verdade, um tipo de dominador agressivo está filosofando ao lado do amigo com um jeito mais calado e passivo. Com grande ousadia e sem hesitação, o mais forte diz ao mais fraco: se eu estivesse no controle do mundo, mudaria tudo. Um tanto intimidado, um ouvinte forçado responde humildemente: olhe, isso não vai ser fácil. Por exemplo, por onde você começaria? Sem vacilar, o outro olha diretamente para trás e diz: começaria com você. Nenhuma graça. Eu e você já ficamos perto de matadores da graça como esse, não é verdade? E com esse rosto bem conhecido que diz: não, eles fazem carranca e declaram: você precisa mudar, portanto vou começar com você. Esses são aqueles que parecem estar esperando a primeira oportunidade para um confronto. Suspeitosos por natureza e negativos em estilo, eles estão decididos a encontrar qualquer defeito, eles estão decididos a encontrar qualquer falha ou qualquer fraqueza sutil em sua vida e apontá-la, esticar o dedo em riste diante de você.
talvez houvesse algumas coisas positivas que poderiam mostrar-nos, mas tem um único alvo: não deixar que você esqueça as suas fraquezas. Os matadores da graça são ótimos, nos precisa, nos deve nos seus conselhos. Em lugar de louvar, eles atacam. E isso é graça. Agora, como essa graça pode ser aqui exemplificada nesse segundo texto de 2 Samuel? Vamos deixar um pouquinho os nossos dias, o mundo atual, e vamos voltar um pouquinho no nosso tempo. Vamos entrar no túnel do tempo. Vamos a alguns anos, 1000 anos, né? 2 volta para Jesus, mais ou menos 1000 anos, né? Então, uns 3.000 anos aí, vamos colocar aí uns 13.000 anos. Voltando aqui aos dias das antigas dinastias dos reis de Israel. Então, aquela foi ali, ó, vejam bem, uma época brutal, em que toda a família do rei anterior eram exterminados no momento em que uma nova dinastia conquistava o poder. Se vocês tiveram a oportunidade de ouvir isso e evidenciou, clarificou isso que estou falando, naquele, não sei se foi novela, um filme, O Rico e Lázaro, que passou aí na TV Record. Então, quando o Nabucodonosor, ele perdeu o trono, né, para Nebuzaradan, que na verdade mata o filho do Nabucodonosor, Joaquim. Aliás, não, é um outro nome que me fugiu agora na memória. Mata o filho do Nabucodonosor e mata a mãe, ou a viúva do Nabucodonosor, e procurou mais alguém para matar, mas na verdade não fez mais. A filha dele, do Nabucodonosor, com um dos netos, né? O neto tinha sido, na verdade, disciplinado, tinha ido para um lugar distante, e a filha dele ficou, só não foi morta porque não estava lá na hora, estava em casa, no quarto, né? Nos seus aposentos com o seu esposo. Mas quando Dario, ele reassume, né, o trono, parece-me que é a história, ele mata, é isso mesmo, ele mata todo mundo. Então, nessa dinastia, na dinastia antiga, eles não deixavam ninguém da família sobreviver, eles matavam a todos. E nesse texto aqui que a gente leu, isso era algo que era muito natural, mas era brutal. Foi uma época assim, muito difícil. Então toda a família do rei anterior era exterminada no momento em que uma nova dinastia conquistava o seu poder. Então, como é natural, todos os membros da família do monarca anterior tinham toda a razão de viver com medo, uma vez que o novo rei subia ao trono. E aqui no caso em que estamos lendo aqui, né, o rei Saul e o seu filho Jonatas, eles haviam morrido logo após uma batalha. E quando Davi soube dessa tragédia, ele diz o texto, né, que ele se entristeceu. Não obstante, ele fora escolhido pelo Senhor para suceder a Saul.
E ao tomarem conhecimento de que Davi passara a reinar, a ser o novo rei, todos os membros da família de Saul fugiram para não perder a vida, pensando erradamente que Davi os trataria como haviam feito todos os outros monarcas das dinastias orientais. Então a cena retratada na escritura é de pavor, de medo, de pânico. Vejam, por favor, aqui em 2 Samuel, leia aí na sua Bíblia, 2 Samuel no capítulo 4. 2 Samuel no capítulo 4, versículo 4, diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado, e de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, se machucou e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Ou seja, na pressa da fuga, o pequeno neto de Saul sofreu aqui injúria permanente, por não haver ajuda médica disponível na época. Eles não sobreviveram e não tinham onde buscar o auxílio. O menino jamais se recuperaria daquela queda. E ele ficou coxo para o resto da sua vida. Ele ficou... Bom, irmãos, em função aqui do nosso tempo, do nosso horário, então nós vamos continuar no próximo domingo, tá, na nossa escola, vendo essa história de Mefibosete e a manifestação da graça de Deus através da vida de Davi na vida de Mefibosete. Então, em função do tempo, nós vamos parando por aqui hoje. Dizer para você que foi um prazer muito, muito grande estar com vocês nesses 40 minutos, né? Deram 40 minutos. E pedir que Deus continue nos abençoando em nossa escola bíblica, na nossa vida. E lembrando sempre, mesmo em meio a essas dificuldades, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a esse vírus, mesmo em meio a essa doença, nós, mesmo em meio a essa questão política que estamos vivendo agora no nosso país, nós queremos reconhecer que a graça de Deus, ela se estenderá sobre nós, continua se estendendo sobre nós, nas nossas vidas. E se nós estamos aqui ainda, respirando, vivendo e existindo, como diz o apóstolo Paulo, é somente por causa da graça de Deus, só pela graça de Deus, só pela graça de Deus. E que o Senhor nos abençoe no restante desse dia, nos preparando para o culto à noite às 19 horas, ok? E eu quero dizer que Deus não desiste de você, Deus não desiste de nós, Ele está sempre em nosso encaixo. Então, tudo que façamos, tudo que sejamos, tudo que venhamos a ser, atribuiremos sempre à graça de Deus. Isso não me faz mal, isso não me diminui, pelo contrário, pelo contrário, nos enaltece, porque reconhecemos que Deus está sobre todos. Amém. Pai querido, muito obrigado pela manhã desse dia, te agradecemos pela tua misericórdia e pela tua graça. Obrigado pela tua graça que alcança os que estão distantes e pela tua graça que acompanha os que estão próximos. E queremos, em nome de Jesus, Pai, agradecer ao Senhor pela sua graça. Te louvamos pelo teu cuidado para conosco. Te louvamos pela tua presença constante. Nos abençoe ainda no restante desse dia, quando nós aproveitamos também para interceder, Pai querido, pelos nossos irmãos e amigos que estão enfermos, doentes, que estão inclusive sendo vitimizados aí por essa pandemia. Eu quero pedir que o Senhor, que a sua graça os acompanhe, os assista, e com a salvação, e com o tratamento, com o conforto, com o consolo,
e com o livramento. Oro assim no nome de Jesus. Amém.